Amados irmãos e irmãs, o Evangelho fala para nós do encontro pessoal de Pedro com Jesus. Cada um dos discípulos teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é um encontro pessoal. Em que sentido? Ninguém pode ter esse encontro por você. E também, Jesus não quer ter uma experiência simplesmente geral com o seu povo, mas pessoal, porque a salvação é um ato pessoal, como diz São Paulo: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. O Evangelho, ele nos mostra hoje como foi que Jesus conquistou o coração desse pescador Simão, que era rude, atrapalhado, agitado, ansioso. Nós diríamos hoje que seria uma pessoa com síndrome de bipolaridade, porque as mudanças de humor de Pedro, que nós vemos na Escritura, e não precisa ser um psicólogo para decifrar isso, é muito claro. Pedro tinha muitas dificuldades e então o Evangelho nos mostra este encontro que se deu num momento muito difícil de Pedro, que ainda não era Pedro, ainda ele era o Simão. Ele vai ser Pedro depois. Aqui ele se chama simplesmente de Simão. E ele era pescador. Ele trabalhou, nos diz aqui o Evangelho, a noite toda. Os pescadores, eles não pescam durante o dia. Tanto é que em lugares mais remotos, nos caiçaras, vilas de pescadores, se você tiver a oportunidade de ir em uma praia que tenha tais profissionais da pesca, é de manhãzinha que eles vêm. À noite, os barquinhos estão em alto mar, é hora da pesca. E Pedro, ele tinha trabalhado a noite toda, ele não tinha pego nenhum peixe. Isso é terrível, porque Pedro não fazia pesca esportiva, era o sustento dele. É muito sério, assim como é sério o teu sustento. É tão frustrante quando a gente trabalha e escapa pelas mãos. Eu acredito que todos aqui já tiveram essa frustração, esta prostração. Não é fácil enfrentar a madrugada toda trabalhando. Sabe, as redes são pesadas.
Aqueles homens tinham calos nas mãos. E além de não pegar nenhum peixe, quando eles chegaram cedo, tiveram que limpar as redes. Sabe por quê? Porque as redes não tinham peixes, mas só sujeiras de folhas e galhos. Pedro precisava daquela pesca. Ele tinha uma esposa, parece que também morava com eles a sogra. Pedro tinha uma família. E Pedro estava numa situação muito frustrante. É neste contexto o evangelho de hoje que aparece Jesus. O que faltava para Pedro? Porque Pedro não era pouca coisa, viu? Pedro e aqueles homens, eles eram bons pescadores. Eles não eram amadores, eles sabiam pescar, eles pescavam muito bem. Mas o que faltava a Pedro? Faltava a Pedro a graça de Deus. E talvez você que está aqui não consiga ter tanto sucesso. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando realização, porque falta. Mas o que é a graça? A graça de Deus é favor de Deus, é um favor imerecido. Guarde isso: graça é favor, é socorro de Deus, mas é um favor imerecido. Ou seja, você não obtém a graça porque merece. Então eu vou fazer as coisas certinhas, ou eu vou dar cestas básicas aos pobres, porque daí eu recebo a graça. Não! Obviamente que devemos ajudar os pobres, socorrer os que passam fome, mas isso é outro tema da espiritualidade. A graça é um auxílio do céu, é um favor de Deus imerecido. Por isso que se chama graça. Por isso que às vezes a gente fala: eu ganhei algo, olha, saiu de graça, porque você não precisou pagar, foi de graça, imerecido, não precisou nada da tua parte. E é isso que faltava. E é por isso que nós, católicos, nós cristãos, cremos que a salvação, ela é a graça de Deus. O que é a graça? É este auxílio. Qual auxílio? Os méritos que Jesus Cristo, naquela cruz, adquiriu para você, imerecidamente. Eu não fiz nada para merecer aquele sacrifício na cruz, nem você. Nós não fizemos nada. Simplesmente o Filho de Deus amou você. Jesus deu a vida dele. Ele sofreu naquela cruz.
Ele foi torturado, ele foi crucificado, ele derramou até a última gota de sangue, porque Jesus pensou em você, amou você, amou você. Jesus amou você. Ele amou você. Eu gosto muito da leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 2, verso 8. Eu gosto demais deste capítulo da carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Paulo diz: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Vejam, Paulo está falando aqui que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Veja, não é a fé que te salva. A fé é a mão, digamos assim, que traz a graça, que agarra a graça. E Paulo vai dizer: vós fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Deus tem um presente. E qual é o presente? Nós todos gostamos de ganhar presente. É tão bom ganhar presente. E Deus nos deu um presente. E qual é o presente de Deus? Ele deu o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele deu esse presente, e Jesus é a salvação. E Paulo vai dizer no verso 9: a salvação não é resultado dos esforços de vocês. Você é salvo não porque você é bom, mas porque Deus é bom. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Nós não somos salvos pelas obras de justiça. O que são as obras de justiça, diz Paulo? São as obras da lei. Porque o fariseu, ele achava que o que o salvava era obedecer à lei. Era uma religião legalista, que produzia não santos, mas vaidosos, homens e mulheres vaidosos na religião. Não é a religião, e não é o mérito teu, mas a graça. Nós fazemos as boas obras, e Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas nós fazemos as obras porque fomos salvos pela graça. Uma vez que a graça nos alcançou pela fé, nós devemos praticar as obras da salvação. E Paulo vai falar para nós
justamente sobre isso, o quanto a graça vem de Deus. Pedro trabalhou a noite toda, olha, é o esforço dele, são as suas próprias mãos calejadas. Pedro trabalhou a noite toda, suas mãos estão calejadas. Pedro está cansado, ele não pescou, porque ele contou com a sua experiência de pescador, trabalhar de madrugada. Agora aparece Jesus e diz, talvez fossem 10 horas da manhã, meio-dia, não, a Bíblia não fala que hora se deu isso, mas Jesus já tinha pregado bastante. Eu acredito que é meio-dia, ninguém pesca meio-dia. Pode ir no mar, você não vai ver os pescadores pescando esse horário. Os peixes não aparecem. E Jesus disse, Pedro, vá para águas mais profundas e lança a rede. Eu acredito que algumas pessoas falaram baixinho, não faça isso, você vai passar vergonha. Porque sempre tem pessoas do nosso lado nos desencorajando para obedecer a Deus. E de fato, Pedro, ele teve que ter muita coragem, sabe? Porque foge à lógica humana. Não é hora de pescar 10, meio-dia, de lançar as redes. Outra coisa, eu não sei se você percebeu, eles estavam limpando as redes, agora ele vai jogar as redes. E se de novo passa vergonha, só vem folhas, vai ter que limpar tudo de novo, enfrentar a vergonha. Pedro tinha feito toda a parte dele, e ele corria o risco de enfrentar o deboche das pessoas. Mas Pedro deu um passo na fé, e ele disse a Jesus, mestre, eu pesquei a noite toda, ou seja, eu entendo disso daqui, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Ele entrou no barco, foi em alto mar, e lançou as redes, e foi tanto peixe, gente, mas tanto peixe, que a Bíblia diz, que o barco quase afundou. Preste atenção, talvez você não tenha recebido na sua vida graça, porque você tem contado com a tua capacidade, com o teu jeito, e você acha que é do seu jeito que as coisas dão certo. Então essa noite chegou a hora de você abandonar as suas redes, o seu barquinho egoísta, a tua autossuficiência, e você confiar mais na graça de Deus, porque aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, o nosso Deus pode, e Ele faz, porque Ele é poderoso, porque Ele é tremendo, ninguém pode ir com Ele. O Império Romano não conseguiu apagá-lo,
nem Napoleão, nem o nazismo de Hitler. Pode ser o maior presidente ou figura ou ideologia, nada, ninguém pode com Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Nada, ninguém. Pedro fez a sua parte. Ele pediu o socorro de Deus, a ajuda de Deus, e porque Pedro fez a parte dele, confiando na graça do Senhor, o Senhor pôde fazer o milagre daquela pesca. Assim como Pedro trabalhou a noite toda, talvez você esteja assim, né? Você faz e não consegue, porque você está querendo contar com você. Graça é socorro. Vamos aprender a pedir mais socorro do céu, ajuda de Deus para cada coisa. Sabe, não tem uma coisa que eu não peço socorro para Deus, ajuda dele, porque isso o homem prepotente não faz. O homem prepotente, ele diz: eu posso fazer, eu faço e aconteço porque eu sou bom. Esse é o pensamento do mundo. O homem de fé não, a mulher de fé não. O homem de fé, a mulher de fé pede socorro a Deus. Deus, eu te peço socorro, eu não consigo resolver esse problema da minha casa, socorra-me com a tua graça. Deus, a minha vida está uma bagunça, peço socorro, peço a tua graça. Quando se levanta, e até aquilo que você sabe fazer bem, viu? Aquilo que você faz bem, como Pedro fazia bem pescar, mas mesmo ele sendo um bom pescador, nós vimos que não foi suficiente. Lógico que você tem qualidades, você tem potências que o próprio Senhor deu a você. Eu não estou negando isso, você tem capacidades, mas você não pode contar somente com elas, ou elas em primeiro lugar. Você precisa aprender a pedir socorro a Deus, ajuda a Deus, e não é só quando as coisas estão difíceis, a cada instante. Olha, eu não sou melhor do que ninguém que está nessa igreja, mas se tem uma coisa que eu posso abrir a boca e falar de boca cheia, é que não tem um dia, um santo dia, que eu não diga: Deus me socorra, porque eu não estou aguentando, e eu preciso da tua graça, porque sem a tua graça, eu não vou aguentar. Eu dependo da graça de Deus. Eu quero dizer aqui a vocês, se eu estou essa noite aqui, pregando o Evangelho para vocês, não é porque eu tenho o dom, a capacidade da pregação e da oratória. Se eu estou aqui, é pela graça de Deus, é pela graça. Glória a Deus, pode aplaudir, é graça de Deus. É só Deus, porque sozinho
eu sei que eu não consigo, gente. Sozinho só faço burradas. Se não fosse Ele, eu já tinha chutado o pau da barraca, há muito tempo. Eu não estaria aqui, eu não seria um padre, eu não faria os trabalhos que faço, mas eu não chutei o pau da barraca, e com a graça dele eu não vou chutar. E você não deve chutar o pau da barraca, porque não dá mais para voltar. Porque como Pedro, eu e você que estamos aqui, entramos no barco de Jesus. Então fique em pé agora, fique em pé, e de olhos fechados, você vai dizer com toda a fé do seu coração, feche os olhos, para você não se distrair, levante a sua mão direita, aliás, levante as suas duas mãos, você pode levantar as duas mãos, não somente, não fazem assim os pobrezinhos, necessitados de ajuda, nós somos pobres, nós necessitamos de Deus, nós não somos soberbos, nós não somos prepotentes, como os poderosos deste mundo, que se acham maravilhosos, que se acham lindos, que gostam de mostrar o poder de suas armas, dos seus navios, dos seus aviões de bombardeio, como eles gostam, como brilha o ego dessa gente, mas nós não somos como eles, nós cremos em Deus, nós dependemos de Deus, nós buscamos do Senhor. Então repita comigo: obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu socorro. Nessa noite, Senhor, eu abandono na beira do lago o meu antigo barco da prepotência, da autossuficiência, do orgulho, me achando que sou algo, que eu posso, que eu sou bom. Eu renuncio a essas coisas e eu entro no barco de Jesus. Eu estou no barco de Jesus. Eu estou na barca de Pedro. E o que me leva para frente não é a ambição, não é o orgulho. O que me leva para frente é o amor de Deus. Obrigado, Senhor, pela bênção, pela graça. Deus, eu preciso de Ti. Sem a Tua graça, eu não aguento. Ajuda-me, Senhor. Socorra-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, ajuda-me. Senão não vou aguentar. Ajuda-me, Senhor. Eu espero em Ti. E eu peço a Tua graça, a Tua bênção, o Teu favor, em cada passo que eu dou, cada dia. Quando eu for levantar da cama, eu vou dizer: Deus, eu só aguento esse dia se o Senhor me der a Tua graça. E eu preciso dela. Dá-me a Tua graça, Senhor. E eu entro no Teu barco, Senhor. E não dá mais para voltar. Porque este barco está em alto mar. E você permaneça agora em silêncio, de olhos fechados. E deixe o Espírito Santo
trabalhar em você, colocar a graça e a fé no teu coração. Sozinho você não vai pescar nada. Você vai trabalhar, trabalhar e trabalhar. Vai se cansar e não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você aprender a viver pela graça, tudo que você tocar vai virar ouro, vai prosperar. Você vai ter uma vida diferente. E o mais lindo é porque você vai aprender que não é você, é o Senhor. Eu aprendi isso, e eu vivo isso, e eu quero que você também viva comigo isso, a depender do Senhor, a depender da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia. Porque como Pedro caiu de joelhos, afasta de mim, porque sou pecador, nós também sentimos isso, somos tão pecadores. Como Paulo vai dizer, sou tão fraco, e Jesus apareceu de madrugada e disse para Paulo, basta a minha graça. Você está cercado de misérias? Jesus diz para você, basta a minha graça. Confia em mim. Obrigado, Senhor, por essa fé. E terminando esse lindo momento, levante as mãos para a cruz, na direção desta cruz, e diga, eu creio que eu sou salvo pela graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo adquiriu para mim nesta cruz os méritos de Jesus, o sangue de Jesus me dão a graça da salvação, me abrem as portas do paraíso. Esta graça do Calvário me dá salvação. Obrigado, Senhor, pelas graças, pelos méritos que nosso Senhor Jesus Cristo adquiriu para mim. E nessa noite eu tomo posse dos méritos do Calvário que Jesus Cristo obteve no Calvário por mim. Por isso eu ordeno que toda desgraça, toda treva, toda doença se afaste de mim, da minha vida, em nome de Jesus, pelos méritos da cruz. Vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, doença. Vai-te embora, maldição. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador. Nessa noite eu me arrependo dos pecados e aceito Cristo como meu Salvador e Salvador. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu fui salvo por Jesus. Amém. Amém. Amém.